paz do Senhor, queridos professores, a paz do Senhor a todos, alunos da Escola Bíblica Dominical, Pastor Davi Passos, aqui mais uma vez para apresentar o subsídio teológico da nossa 12ª lição do terceiro trimestre de 2024. Lição essa que tem o seu título, O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. Então, acompanhando aí na sua lição, já pedimos para que você venha aí a compartilhar esse vídeo, venha aí a estar publicando em suas redes sociais esta grande aula, né, que é da Escola Bíblica Dominical. O Banquete de Esther e Denúncia e Livramento. Nós temos o nosso textuário desta lição, que se encontra em Provérbios, capítulo 21, versículo 1, que diz bem assim a palavra do Senhor. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Então, verdade prática, a nossa lição nos diz o seguinte texto: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus nos céus. A nossa leitura em classe da nossa lição se encontra em Esther, capítulo 7, versículo 1 a 10, que diz assim a palavra do Senhor. Você pode aí acompanhar na sua lição ou na sua Bíblia. Versículo 1 diz o seguinte: vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graças aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, der-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arboná, um dos eunucos que servia diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Apresentamos nessa lição aqui 3 objetivos para este tema. O primeiro objetivo é a descrever o banquete preparado por Esther e a denúncia proferida por ela. Segundo objetivo desta lição é remontar o contexto que desdobra a fúria do rei
contra a injustiça. E o terceiro objetivo desta lição é refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Então, nesta lição, nós vemos algo interessante aqui. O banquete de Esther, a denúncia e livramento. A introdução dessa lição nos diz bem o seguinte: na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Suzã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado, e as condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já prenunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esther. Então, como aqui essa introdução nos fala, né? A lição anterior nós vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário lá em Suzã. Mardoqueu foi honrado e Amã agora humilhado. As condições agora eram outras, visto que aqui nós vemos que até a mulher e os amigos de Amã já prenunciavam a derrota, né? Então, primeiro tópico dessa lição fala o banquete e a denúncia. E o primeiro ponto já nos diz o seguinte: a instabilidade de Amã. Vamos ler na lição para depois comentarmos. O dia foi terrível para Amã. Cedo saiu de casa determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. E durante o dia serviu de guia para o cavalo, transportou ali, o cavalo que transportou seu desafeto, o judeu, pelas ruas de Suzã. Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Esther. A mãe estava certamente muito perturbado. Ir a um banquete naquelas circunstâncias deve ter sido muito desconfortável. Por quê? Olha só que interessante. Vamos lá. Os fatos estudados no capítulo anterior deve ter ocorrido ao longo de todo o dia. Então, um dia de honra para Mardoqueu, mas de terrível frustração e vergonha para Amã, que havia ali saído cedo de casa, como diz a lição, né, determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu, mas em vez disso, serviu de guia para o cavalo que transportou o seu desafeto judeu pelas ruas de Suzã, né? Provavelmente já no fim da tarde, de volta em casa, enquanto ouvia ali da própria mulher, né? E também dos amigos dele, um prenúncio totalmente desfavorável. Então, agora chegam os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Esther, como diz aqui no capítulo 6, versículo 14 de Esther. Então, Amã, ele estava, de fato, muito perturbado, né? Por quê? Imagina, ir a um banquete naquelas circunstâncias, né? Deve ter sido muito desconfortável para ele. O segundo ponto do primeiro tópico dessa lição aqui, nós vemos o banquete do vinho, né? Aqui diz, o banquete para o qual Esther convidou Assuero é chamado de banquete do vinho. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. Aqui havia expressa proibição para os sacerdotes, numa demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano, conforme acentua a Bíblia de Estudo Pentecostal, né? A abstinência total do vinho era condição para o voto do nazireado. E além disso,
o texto verotestamentário ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. Então, no Novo Testamento, o ensino é não se embriagar com o vinho, mas encher-se do Espírito. E devemos fugir de toda aparência do mal e nos abster totalmente de tudo o que não convém aos santos. No capítulo 7, é aberto com a informação de que Amã acompanhou o rei na ida ao banquete. E logo, é certo que os servos do rei buscaram-no ali em casa, né? E levaram ao palácio onde Assuero o aguardava. E de lá seguiram para a casa principal, ali a casa das mulheres, né? Ali seguiram ali para a casa principal, né? A casa ali onde é que a rainha estava propagando ali aquele banquete, né? A casa principal das mulheres, que muito provavelmente ficava ali anexo ao Palácio Real. Então, Esther já os aguardava. Outra informação também no texto bíblico é que Assuero e Amã estariam indo, como diz capítulo 7, versículo 1, indo beber com a rainha Esther. Então, o versículo aqui seguinte denomina o banquete como o banquete do vinho, no capítulo 7, versículo 2. O tema do vinho costuma causar muita discussão e polêmica, até nos dias de hoje, fomentadas especialmente pela que querem justificar o uso da bebida. Mas o exame das Escrituras garante uma posição de equilíbrio. Não se pode negar que o Antigo Testamento tenha muitos casos de uso do vinho embriagante, inclusive no contexto judaico. Mas no texto em apreço, o contexto é o reino da Pérsia, tá? Em que, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum, principalmente nas festas e banquetes. Não somente as uvas, mas também romãs, maçãs, tâmaras, cevada e trigo era usado para fazer bebidas alcoólicas em todo o mundo bíblico. A Bíblia, o comentário bíblico de estudo pentecostal, ele fala a respeito do vinho nos tempos do Antigo Testamento. E ele diz que, de modo geral, há duas palavras hebraicas traduzidas por vinho na Bíblia. E a primeira palavra, a mais comum, é yahin, que é um termo genérico usado 14 vezes ou 141 vezes, né, no Antigo Testamento para indicar vários tipos de vinho fermentado ou não fermentado, tá? Então, por um lado, yahin aplica-se a todos os tipos de suco de uva fermentado, como nós encontramos em Gênesis capítulo 9, versículo 20 e 21, Gênesis 19, 32 a 33, lá em 1 Samuel capítulo 25, 36 a 37 e Provérbios 23, 30 e 31. Nós vemos, por outro lado, o yahin, né? Yahin também se usa com referência ao suco doce, não fermentado da uva, tá? Então pode se referir-se ali ao suco fresco da uva espremida, tá? Outra palavra hebraica traduzida por vinho também é o tirosh, né? O tirosh, que significa vinho novo ou vinho da vindima. Tirosh ocorre 38 vezes no Antigo Testamento. Nunca se refere à bebida fermentada, mas sempre ao produto não fermentado da videira, tal como o suco ainda no cacho de uvas, como diz Isaías 65 e 8, ou
o suco doce de uvas recém-colhidas, né? Como nós encontramos o contexto em Deuteronômio 11, 14, também em Provérbios, capítulo 3, versículo 10, e no livro de Joel, capítulo 2, versículo 4. E além dessas duas palavras para vinho, a outra palavra hebraica, que ocorre também 23 vezes no Antigo Testamento, e frequentemente no mesmo contexto, que é shecar, que geralmente traduzida por bebida forte, isso é, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 15, e em Números capítulo 6, versículo 3. Então nós vemos ali que certos estudiosos, eles dizem que shecar mais comumente refere-se à bebida fermentada, talvez feita de suco de fruta de palmeira ou de romã, de maçã e de tâmara, tá? Mas aqui em Ester, capítulo 7, versículo 2, o termo hebraico original aqui para esse texto, vinho aqui, é yarim, tá? Portanto, vinho fermentado, tá? De mais a mais é natural que o contexto expressasse esse sentido, porque, como já afirmado, o vinho fermentado era consumido largamente nas sociedades pagãs da antiguidade, como no caso dos persas, que gostavam de vinho e bebida ali, e bebiam em grandes quantidades. Então, a bebida ali naquela época era servida em requintados recipientes feitos de ouro e de prata, conhecido como ritons, né? Os quais impressionavam os gregos, né? Então, o vinho entre os judeus, que já é outro contexto, embora não houvesse proibição rigorosa para o uso do vinho pelos judeus, como diz Neemias capítulo 5, versículo 18, o Antigo Testamento, ele é muito enfático quanto aos terríveis males da bebida, como acentua também o comentário de estudo pentecostal, da Bíblia de estudo pentecostal. Então ali diz que em vários lugares do Antigo Testamento, o Antigo Testamento condena o uso de yarim e shecar, que são os vinhos ali fermentados, como bebidas fermentadas. Primeiro, a Bíblia descreve os maus efeitos do vinho embriagante lá na história de Noé, em Gênesis capítulo 9, versículo 20 e 27. Ali nós vemos que ele plantou uma vinha, fez a vindima, fez vinho embriagante de uva e também bebeu. Isso o levou à embriaguez, à imodéstia e à indiscrição e à tragédia familiar em forma de uma maldição imposta sobre Canaã. Então, já nos tempos de Abraão, o vinho embriagante contribuiu para o incesto, que resultou em gravidez nas filhas de Ló, lá em Gênesis capítulo 19, versículo 31 até o 38. Outro ponto interessante é que, devido ao potencial das bebidas alcoólicas para corromper, Deus ele ordenou que todos os sacerdotes de Israel se abstivessem de vinho e de outras bebidas fermentadas durante a sua vida ministerial. Então, Deus ele considerava a violação desse mandamento suficientemente grave para motivar a pena de morte para o sacerdote que cometesse, como diz Levítico 10, versículo 9 e 11. Então, ali outro ponto também interessante que esse comentário fala, é que Deus ele também revelou a sua vontade a respeito do vinho e das bebidas fermentadas, ao fazer da abstinência uma exigência para todos que fizessem voto de nazireado. Tá? E, por último, também vemos Salomão, na sabedoria que Deus lhe deu, escreveu: vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então, no caso
dos sacerdotes, as escrituras demonstram que a total abstinência do vinho visava estabelecer uma clara distinção entre o santo e o profano e servir de ensino aos israelitas, como nós temos em Levítico 10, 8 e 9. Então, a alusão ao vinho como algo impuro ou profano é uma mensagem absolutamente contundente sobre a incompatibilidade da bebida alcoólica para quem deseja agradar a Deus e servi-lo com fidelidade. Além disso, nós vemos que o texto verotestamentário ressalta o exemplo de quem? Dos recabitas, que se obtiveram ali a abstinência, né? Totalmente do vinho, e foram honrados pelo Senhor, lá no capítulo 35 de Jeremias, versículo 6 até o 19. Por tudo disso, é absolutamente temerário relativizar o ensino de abstinência total do uso do vinho, né, e de todas as demais bebidas alcoólicas, lançando mão de textos bíblicos que apresentam a prática por personagens da história sagrada. Além da advertência geral sobre o perigo dos embriagantes, muitos exemplos de nosso tempo, tá? Mostram os grandes prejuízos morais e espirituais que sofrem os que preferem o caminho da licenciosidade, agindo como antinomistas ou antinomianos, né? No Novo Testamento, o ensino é não se embriagar com vinho, mas encher-se do Espírito Santo de Deus, como fala Efésios 5 e 18. Então devemos fugir de toda aparência do mal e abstermos-nos totalmente de tudo o que não convém os santos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10 e 1 Coríntios 6, versículo 12. O apóstolo Paulo, ele ainda escreve aos romanos que não devemos agradar a nós mesmos, mas agradar ao próximo, fazendo tudo o que for bom para a edificação, seguindo o exemplo de Cristo. Romanos 15, 1 a 3. Então, se cada um na igreja sentir-se livre para fazer o que agrada a si mesmo, logo, nenhuma prática ficará restrita. Por quê? Porque os desejos carnais são múltiplos, de toda honra, de toda ordem, né? Quando todos renunciam em favor da edificação do corpo, todos são edificados e crescem na fé. Agora nós vemos o terceiro ponto aqui do primeiro tópico, que diz assim: qual é a tua petição? Ali na lição nós lemos o seguinte: Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha, a fim de atendê-la. O fato de Esther comparecer em sua presença, correndo risco de morte, e no primeiro banquete ter mantido suspenso quanto ao que lhe afligia, deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Daí sua prontidão a novamente inquirir-lhe: qual é a tua petição, rainha Esther? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. E essa altura talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus, e teria que ser firme em sua declaração. Esther se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal a Amã. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. Olha só que interessante. O suspense do dia anterior parece ter deixado agora Assuero extremamente curioso e determinado a saber o que inquietava a rainha,
ali de atendê-la. Então, quando olhamos para a Bíblia, à luz da narrativa Bíblia, mal o banquete começou, o rei já perguntou a Esther qual era a sua petição. E o fato de a rainha haver comparecido à sua presença, correndo o risco de morte, e no primeiro banquete ter ficado em silêncio quanto ao que a afligia, deve ter levado Assuero a suspeitar de algo muito grave que estaria acontecendo. E daí a sua prontidão a novamente inquirir, como diz capítulo 7, versículo 2. Qual é a tua petição, rainha Esther? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se lhe fará. Então, da mesma forma como a pergunta, a resposta de Esther foi também imediatamente. E a essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado também, né? Uma jovem judia sem nenhuma tradição ali real, né? Tradição real, estava agora diante de um grande imperador persa e do algoz do seu povo, os judeus, e teria que ser firme na sua declaração. Então, Esther revelou-se uma mulher forte e decidida, denunciando o mal a Amã, como diz Esther capítulo 7, versículo 3 até o 6. A força moral de Esther, meus queridos, certamente vinha do fato de ela ter sido criada em obediência e temor. Em tempos nos quais tanto se critica a obedecer às regras, é preciso considerar que não há crescimento moral sem disciplina. Não se forja o caráter sem ela. Muito menos se constrói uma estrutura emocional forte, e isso se aplica a todos. A mulher ali de Provérbios, capítulo 31, ela tinha todo o rol de qualificativos, sendo a maioria deles voltado para o cumprimento dos seus deveres. Lá em Provérbios 31, vi versículo 12 até o 24. Então, o que fez dela uma mulher forte que sabia abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura, como diz Provérbio 31 e 26, Esther foi essa mulher que não titubeou no momento de denunciar o mal a Amã. Agora, no segundo tópico da lição, nós lemos aqui a fúria do rei contra a injustiça. E aqui nós temos algo interessante. No primeiro ponto diz a revelação do plano. Lendo na lição, Esther detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação da sua vida e de seu povo, os judeus, porque estamos vendidos eu e o meu povo para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Esther fez ver ao rei o absurdo do plano, que visava o extermínio de toda uma raça, nada comparável a uma venda como escravos ou servos, o que não era incomum na época. Se fosse isso, Esther disse que não incomodaria o rei, né? Mas nós temos algo interessante aqui. O plano de Amã foi denunciado, e o pedido da rainha era a vida do seu povo. Ouvindo o relato de Esther, Assuero, ele faz uma pergunta intrigante, né? Quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Então, aqui no segundo ponto, nós temos uma pergunta. Quem fez isso? Vamos ler da lição? A lição nos diz o seguinte: a pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba
em detalhe tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Às vezes até os pais escapam fatos próximos de seus olhos. Não era de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Ou então a surpresa deveu-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esther era judia. De qualquer forma, era resultado de excesso de poder concedido a Amã, mas, conquanto tivesse concedido amplos poderes ao Agagita, o quadro agora era outro. Assuero amava Esther e Amã foi longe demais. Nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender seu próprio limite e não abusar dos direitos ou medir força no estilo ou ele, ou eu. Fazer isso é atrair o mal para si mesmo em um efeito bumerangue, como aconteceu com Amã. Então, aqui o rei faz uma pergunta: quem fez isso? A indagação de Assuero parecia mesmo estranha. Na era ali, não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto com a sua assinatura, que ele fez lá no capítulo 3, versículo 12 e 13, mas, contudo, não se pode ali também presumir que um rei ou qualquer governante, qualquer líder, saiba em detalhe tudo o que se passa no seu palácio ou jurisdição. Então, às vezes até mesmo dos pais escapam fatos ocorridos dentro de casa, próximo dos seus olhos. Não era ali de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida ali pela rainha. Aliás, talvez o excesso de poder concedido a Amã tenha resultado nisso, né? Inteirado dos detalhes do plano, agora Assuero mudou completamente de posição. Enquanto tivesse concedido amplos poderes ali ao Agagita, né? Assuero amava Esther. Como diz Esther, capítulo 2, versículo 17. Mas Amã, ele havia ido longe demais, abusou da sua confiança do rei. E a lição que podemos tirar desse ponto é: nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender o seu próprio limite e não abusar ali dos direitos ou medir força no estilo, ou ele, ou ela, ou eu, né? Como acontece às vezes em pueris, disputas, né? Entre nora e sogra. Então, nem a esposa e nem a mãe devem acreditar que podem ter exclusividade do marido ou filho. Cada uma tem o seu valor e o seu papel. Na Bíblia, nós vemos a Bíblia dizendo que o varão deve deixar o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. Isso fala lá em Gênesis 2 e 24. E diz também que o filho deve honrar o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa que fala lá em Efésios capítulo 6, versículo 2. Então, essa honra, aliás, é para toda a vida, especialmente na velhice, como fala 1 Timóteo 5, versículo 4 a 8. Então, por tudo isso, disputar para si toda a atenção, ou seja, filho, ou seja, irmão, marido, esposa, pai, mãe, etc., é atrair o mal para si mesmo num efeito bumerangue. Como diz a lição, como aconteceu aqui com Amã, né? Não se contentava ou não se contendo com a alta posição que tinha, ele queria exclusividade no reino e estava a poucos instantes de perder tudo, inclusive a vida.
tá? Então, quando olhamos para a lição, nós vemos o terceiro ponto dizendo a terrível reação do rei. Ali diz o seguinte: é provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo de sua rainha. Com toda firmeza, Ester respondeu ao rei, cara a cara com Amã. Homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então, aqui Ester respondeu ao rei, né? Cara a cara com Amã. E Deus nos capacita no momento certo a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Ester não agiu de forma temerária ou precipitada, não instigou motim ou qualquer expediente violento confiando em sua própria força. Manteve sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo e da maneira certa. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. A essa altura, Amã já estava apavorado. A reação que teve foi se lançar sobre o assento de Ester, rogando-lhe misericórdia. E a situação ficou ainda pior. O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sob a divã da rainha e fez uma péssima interpretação de cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei. O livro de Ester, ele nos mostra como um grande monarca mudou totalmente de atitude sobre a ação de Deus que controla o universo. O que aconteceu com Assuero para que mudasse completamente, reprovando a atitude que ele próprio havia tomado? É uma pergunta. Mas nós temos aqui, Deus pode mover o coração de um rei em de toda uma nação. Tá? Tem poder para derrubar a antes impenetrável cortina de ferro. Como escreveu aqui Salomão, em Provérbios capítulo 21, versículo 1, o coração do rei é como canais de água controladas pelo Senhor. Ele os conduz para onde quer. Então, a consciência de Assuero deve ter sido ali ativada, como fala a lição, para que entendesse o tamanho da injustiça feita aos judeus, que era o povo da sua rainha, né? E diante da sua manifesta indignação, Ester disse com toda franqueza ou firmeza, cara a cara com Amã. Ela fala, Ester, aqui, capítulo 7, versículo 6. O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Às vezes, nós mesmos nos desconhecemos, né, em certos momentos, né? Aqui nós vemos o escritor de G que já viveu algumas experiências, né, assim, nas quais recebeu autoridade para confrontar pessoas hostis que pretendiam grotescamente intimidar-me, né? E depois, mesmo não entendendo como pode ali ter reagido com tanta autoridade a ponto de calar o agressor. O que nós não podemos fazer é agir por nós mesmos, mas seguir a direção de Deus sempre. E isso que precisamos fazer. Em certas horas, é o Espírito que nos capacita a falar. Em muitas outras, simplesmente nos faz calar. E nessas ocasiões, a vitória está no silêncio e não no timbre da voz. Segundo os seus propósitos, nós somos capacitados por Deus no momento certo a erguer a voz em favor dos que não podem se defender, como diz Provérbios 31 e 8.
né? Esther não agiu de forma temerária ou precipitada. Ele não instigou motim ou qualquer expediente violento, não. Confiando na sua própria força, como fala em 2 Coríntios 10:4, mas manteve a sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo e da maneira certa. Então, a reação física de Assuero não deixou dúvida quanto ao tamanho da sua fúria. Ele levantou-se do banquete e foi para o jardim do palácio, o que demonstra uma repulsa à presença de Amã. E como se dissesse, como pode fazer isso, né? Lá no capítulo 7, versículo 7, dá de entender esta passagem. Essa altura, Amã já estava apavorado. A reação que teve foi lançar-se sobre o assento da rainha, rogando-lhe misericórdia, né? A situação ficou ainda pior porque o rei, quando voltou do jardim, ele viu ali Amã prostrado sobre o divã de Esther, né? Ou assento de Esther, e fez uma péssima interpretação ali da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei? É isso que está acontecendo? A Amã está querendo convencer agora a rainha a fazer o rei mudar de ideia? Esther capítulo 7, versículo 8, né? Então é claro, da circunstância que essa não era a intenção de Amã, mas Assuero permitiu-se fazer essa inferência diante da cena. E houve uma grande quebra de protocolo, como fala o escritor Mateus e Chavalas, né? Ele explica que ali os persas, eles costumavam reclinar-se em divãs enquanto tomavam as refeições. Amã, desesperado, violou um rígido protocolo que estabelecia regras para qualquer pessoa que se aproximasse da rainha. Se alguém fosse encontrado no mesmo divã em que um membro do harém estivesse reclinado, as consequências seriam terríveis. Na Síria, no século XI, o protocolo estabelecia que a pessoa deveria manter a distância mínima de 7 passos de um membro do harém. E agora, quando o rei volta, agora ele vê o Amã prostrado no divã da rainha. Que interpretação que deu ali, né? Vamos para a lição? Terceiro tópico, o grande livramento. Aqui nós temos a primeira parte aqui, o primeiro ponto fala, a história da forca chegou ao palácio. A reação física e verbal de Assuero levou seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. Depois que o rei redobrou o seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. A história da forca preparada no dia anterior já havia chegado ao palácio. Nada fica oculto. Um dos eunucos, Arbona, sabia até o tamanho, 50 côvados de altura, cerca de 22 metros. Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público? Essa aqui é interessante, sobre a história da forca chegou ao palácio. Quando olhamos, a leitura da reação física e verbal de Assuero foi rapidamente feita pelos seus servos, que cuidaram ali de cobrir o rosto de Amã, significando que sabiam que a morte do Agagita era certa. Salomão, ele escreve lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 2, a fúria do rei é como o rugido do leão. Quem o provoca peca contra a própria
vida. Se nós olharmos para o comentário bíblico de estudo cronológico da aplicação pessoal, nós vemos ali que colocava-se um véu sobre o rosto de uma pessoa condenada à morte, porque os reis persas recusavam-se a olhar para o rosto de quem tinha recebido esta sentença. E esse mesmo costume houve entre os gregos, também entre os romanos. Já com Amã, já com o rosto coberto, Arbona ali, um dos servos do rei, ele jogou ainda mais lenha na fogueira, contando a Assuero que Amã preparara uma forca de mais de 20 metros de altura para Mardoqueu, aquele que falara para bem do rei, né? Então, é que a forca estava próxima à casa do Agagita, capítulo 7, versículo 9 de Esther. Então não precisou dizer mais nada. Aqui nós vemos o rei reagindo, mandando que enforcasse a Amã na própria forca que preparou. E nota uma parte interessante aqui. Como a ação de Amã de ordenar a preparação da forca na manhã daquele mesmo dia, já era conhecido no palácio, tá? Quando nós lemos Lucas capítulo 12, versículo 2, ali a palavra de Deus fala: nada há encoberto que não haja de ser revelado. Então, nós precisamos sempre agir com um coração cheio de temor diante do juiz e de toda a terra, como fala Gênesis 18 e 25. Aqui, Arbona, ele sabia até o tamanho da forca, e esse fato e muitos outros contidos no livro também indica como as conversas corriam soltas e rapidamente também no reino persa, né? Agora, no segundo ponto, nós vemos um tema interessante. Os ventos mudaram. Lendo na lição, o que diz ali? Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã, mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir uma execução, informando Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Em ambientes de poder, às vezes impera um certo de sistema de conveniência. Muda-se de lado com muita facilidade. Talvez Arbona até tenha feito parte do grupo de servos do rei que denunciou Mardoqueu para Amã. Agora, soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer: aquele que falara para o bem do rei. A insinuação foi explícita e o rei logo acatou. Olha só, os ventos mudando. É um ponto interessante a ser destacado aqui, nesse comentário, desse segundo ponto, que a respeito da prontidão dos servos do rei em ter Amã como um sentimento ou sentenciado à morte, tá? Ora, até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, nós vemos aqui todos os servos de Assuero, eles se prostravam, inclinavam-se e prostravam-se diante de Amã. Mas, do que isso? A hora de denunciarem a Mardoqueu ao Agagita, aqui mostraram-se contra o judeu, já que esperavam ver a reação de Amã em seu favor, em seu desfavor. Mas a radical mudança
com os servos do rei, agora enganjados na rápida execução do então primeiro-ministro, agora revela mais uma das muitas patologias, né, do poder, a falsa estabilidade dos grandes. Não é incomum homens de altas posição perderem tudo de um dia para o outro e passarem a ser ignorados ou até hostilizados por quem antes os bajulava. Essa é uma doença de caráter. Os subordinados, eles devem respeitar os seus líderes agindo com obediência, sem, contudo, tornarem-se subservientes. Mas o líder precisa ter serenidade, equilíbrio para construir uma liderança saudável com pessoas leais, servas, porém não servis, ou condescendentes em demasia. Há um exemplo bíblico de Davi, que uma vez desejou beber água do poço de Belém. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 17 a 19. E o problema era que, para chegar àquela fonte, era preciso arriscar a vida, passando pelo arraial dos filisteus. 3 dos seus valentes, a Bíblia diz, ao ouvir o rei expressar o seu desejo, decidiram arriscar-se. Quando Davi viu-os chegar, não quis beber a água, derramou-a, como diz 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 19, ali a Bíblia diz, como oferta a Deus, e disse, ó Deus, eu não poderia beber desta água, isso seria o mesmo que beber o sangue desses homens que arriscaram a sua vida para trazê-la. Meus queridos professores e alunos, há certas atitudes que são justas e válidas para agradar ao líder. Outras, contudo, são extravagantes e desnecessárias, devendo ser repelidas para não criar uma horda de subservientes. Tá? O subserviente muda de posição de uma hora para outra, de forma desonesta, porque para ele o negócio é estar de bem com quem está no poder. Como Amã estava em baixa, os servos do rei já o tiveram logo como descartado. Talvez porque Amã não fosse tão querido assim na corte, né? Provavelmente ele havia construído relacionamentos com base no medo, com ameaças e abusos de poder, né? Atitudes tirânicas subsistem enquanto a autoridade está na posição de comando, com uma base de sustentação que lhe permite equilibrar-se. Se essa base ruir, ninguém estende a mão para segurá-lo. Pelo contrário, bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de quê? Sugerir a execução de Amã, informando Assuero da forca preparada para Mardoqueu. Em ambientes de poder, às vezes impera certos sistemas de conveniência. Talvez Harbona até tivesse feito parte daquele grupo de servos do rei que denunciaram Mardoqueu para Amã, como fala lá em Esther, capítulo 3, versículo 3 e 4. Mas agora ele soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para o seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, como também foi sutil ao dizer, para aquele que falara para bem do rei, como diz Esther, capítulo 7, versículo 9. Então, a insinuação aqui foi explícita e o rei logo acatou esse ponto de vista. Tá? Conclusão da nossa lição diz o seguinte: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva.
É o espírito rebelde e costumaz do homem que o leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Que o Senhor guarde nosso coração de toda maldade. Então, concluindo aqui, existe uma lei divina inexorável, a lei da semeadura, como fala em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então, Deus não tem prazer na morte do ímpio, como diz a lição, mas sim que se converta e viva. Ezequiel 33:11, 2 Pedro 3:9. Contudo, ele pune ao culpado na sua justiça, pois não tem por inocente o culpado. Números capítulo 2, versículo 3. É o espírito rebelde e costumaz do homem que o leva à perdição. Lamentação 3:39 e Ezequiel capítulo 18, versículo 20 e 21. Então, olhando aqui, Amã, ele deu lugar ao ódio e planejou implacável e cruelmente a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia, mas foi enforcado na própria forca que preparou, como diz Esther capítulo 8, versículo 10. Que o Senhor venha estar nos guardando, né? O nosso coração de toda a maldade, tá? Vamos para o questionário, revisando aqui o conteúdo. Nós temos a primeira questão que diz o seguinte: como foi a atitude de Esther diante de Assuero e Amã? A resposta diz o seguinte: Esther se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal a Amã. Esther capítulo 7, versículo 3 a 6. Segunda questão: qual a reação do rei diante da revelação do plano do extermínio do povo e da rainha? Resposta: de surpresa ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esther era judia. Esther capítulo 2, versículo 10. Terceira questão: seria razoável que Assuero não conhecesse detalhes do seu próprio decreto? Resposta: não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Esther capítulo 3, versículo 12 e 13. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhe tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Quarta questão: como Assuero interpretou a atitude de Amã de se lançar sobre o leito da rainha? Resposta: o rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei? Esther 7 e 8. Quinta e última questão: como se deu o fim de Amã? Resposta: Raborna soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer: aquele que falara para bem do rei. Esther capítulo 7, versículo 9. Então a insinuação foi explícita e o rei logo acatou. E assim chegamos ao final de mais uma lição, de mais um subsídio teológico da 12ª lição do terceiro trimestre de 2024. Meus queridos, não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever em nosso canal para ter aí acesso a
todos os temas, a todos os estudos bíblicos, tanto da Escola Bíblica Dominical, quanto assuntos teológicos e doutrinários. Que Deus venha abençoar a sua aula, o seu plano de aula, a sua classe, no nome de Jesus. Pai querido, te agradecemos, Pai, por mais esta matéria, por mais esse tema que aqui terminamos, Senhor, de estudar. Pai, venha abençoar a cada professor, a cada aluno, a cada classe, Senhor, que estará aí, Senhor, estudando esta matéria. Abençoa, Senhor, poderosamente e guarda cada coração, Senhor. Guarda os nossos corações de não fazer mal, Senhor, ao nosso próximo, Pai. Nós pedimos a tua bênção, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.